Chamamos ao palco Roberto Ferreira Lauretti com o tema Como instalar seus sistemas na infraestrutura da nuvem Unicamp. Bom dia a todos. Eu sou o Roberto, eu trabalho na equipe de implantação técnica da nuvem Unicamp no CCUEC. A apresentação de hoje ela é um pouco diferente das apresentações anteriores que nós já fizemos sobre nuvem, né? Nós tivemos algumas apresentações conceituais sobre nuvem computacional em geral. Inclusive o professor José Raimundo falou sobre isso no último Sinfotec. E nós também já tivemos algumas oportunidades onde nós falamos sobre a parte técnica da nuvem Unicamp, como ela funciona, as ferramentas escolhidas e tudo mais. Hoje eu vou fazer uma demonstração de uso do serviço de infraestrutura como serviço na nuvem. Vou instanciar algumas máquinas virtuais e fazer a instalação de um sistema web. Escolhi o WordPress por ser um sistema fácil de ser instalado, rápido, e acredito que assim vocês vão entender como que se opera o serviço de infraestrutura como serviço na nuvem. Eu vou fazer o acesso ao endereço portal.nuvem.unicamp.br, que é onde está o sistema de infraestrutura como serviço. Todas as unidades que já têm cadastradas junto ao CCUEC um administrador de rede já possuem um domínio nesse portal, ou seja, uma área exclusiva onde a unidade vai fazer o instanciamento das suas máquinas virtuais, redes e criar assim o seu ambiente computacional. Ainda não estão liberados recursos computacionais para todas as unidades, mas quem é administrador de rede já pode fazer o login no portal e se familiarizar com a estrutura, com a interface, e assim vocês vão conhecendo como funciona. Eu vou então começar a fazer o acesso aqui. Essa primeira tela, eu vou escolher o meu provedor de identidade. O login ao portal é feito com o login do CISI, que todos já têm, né? Então aqui eu vou escolher que eu faço parte da Unicamp. E vou escolher que eu quero em português também. Tendo feito isso, eu vou entrar com o meu usuário CISI. Vou autorizar que o CloudStack tenha acesso aos meus dados de autenticação. E vou aceitar o acesso. Vou abrir aqui novamente, deve ter tido alguma instabilidade de rede aqui no ambiente.
Não está conectado o cabo. Está tendo alguma estabilidade aí, né? Está tendo alguma instabilidade de rede aqui nesse desktop, a gente já tinha testado previamente, mas agora ele fez o acesso. Tá? Aqui nós temos a interface principal da infraestrutura como serviço na nuvem Unicamp. Como nós já falamos algumas vezes, essa interface é fornecida por um software livre chamado Apache Cloud Stack, né, que é de uso em todo o mundo, e a Unicamp agora é mais uma usuária, e também temos a pretensão de começar a fazer algumas contribuições para a comunidade desse software. Tá? O primeiro passo aqui, eu vou criar uma rede virtual para que eu possa estabelecer a comunicação entre as minhas máquinas virtuais. Essa informação de rede aqui é uma super rede, onde dentro dela vão estar inseridas todas as minhas sub-redes, as redes específicas de cada camada de serviço que eu vou prover. Eu faço essa configuração, clico OK, e aguardo alguns instantes para que seja feita a criação desse roteador virtual. Ele literalmente sobe um roteador de rede virtualizado, baseado em Linux, e a partir dele eu vou criar as minhas camadas de rede. Essas operações de criação ou de rede ou de máquina virtual, elas levam entre 1 a 2 minutos para serem concluídas, o que é normal. Está feita a criação do meu roteador de rede virtual. E aqui dentro do meu roteador virtual eu vou começar a criar as minhas redes, propriamente ditas. Então eu tenho aqui um botão configurar, e como é a minha primeira camada de rede, vou criar aqui a minha primeira camada de rede de banco de dados. Vou informar aqui um gateway para essa rede, que eu defino dentro daquela super rede que eu criei. Eu vou escolher uma sub-rede dentro dela, por exemplo, 100.1, e uma máscara de rede também dentro daquele /16 que eu tinha definido. Aqui eu vou colocar um /24. Aqui em ACL são as regras de firewall que vão se aplicar a essa rede. O correto seria deixar em deny, para negar qualquer requisição, e eu liberar apenas as conexões necessárias. No entanto, eu vou deixar em allow aqui para efeito de demonstração, mas isso não é recomendado. Tá? Pronto, já criei aqui uma camada de rede de banco de dados. A próxima etapa é criar outra camada de rede para aplicação.
vou escolher outra subrede dentro da minha rede principal com outra máscara de rede. Essas redes, ou seja, são independentes e toda a comunicação entre essas duas camadas vai passar necessariamente por esse roteador aqui. Como vocês podem ver, a configuração é bem visual e isso aqui facilita o entendimento, né, da operação do sistema. Tendo feita a criação das minhas redes, eu vou passar para a criação das máquinas virtuais propriamente ditas. Aqui no CloudStack, ele tem a nomenclatura de instâncias. Instâncias são VMs, é a mesma coisa. E eu vou aqui fazer a criação da minha primeira instância. Essa primeira tela é uma informação geral, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Aqui no segundo passo do assistente, nós temos uma informação importante. Aqui a gente vai escolher o sistema operacional que nós vamos querer para a nossa máquina virtual. Por padrão, nós temos já diversas opções de sistemas operacionais mais utilizados: CentOS, Debian, Ubuntu, SUSE Enterprise e o Windows 2012 R2. Para efeito de demonstração, vou escolher o próprio CentOS 7, que é o que eu já tenho mais familiaridade. Esse daqui é um catálogo de templates geral que todos vão ter acesso. Conforme o uso do ambiente, se a gente identificar a necessidade de um sistema operacional que muitos já utilizam, a gente pode criar um template adicional aqui para que facilite para todos. Assim como também, dentro dos domínios, os usuários podem criar os seus próprios templates, com configurações prontas, gerais, e assim facilitar o trabalho de instanciamento de novas VMs. Aqui em oferta de computação, eu escolho a quantidade de recursos que eu vou ter dentro da minha máquina virtual. Nós temos aqui um catálogo padrão com algumas opções, que assim como a questão dos templates, ele vai ser modificado ao longo do tempo. Eu vou escolher uma VM com 4 vCPUs e 4 GB de RAM. Em disco, eu vou escolher um disco de dados adicional para a minha instância. A instância, por padrão, já tem um disco virtual, que é onde o sistema operacional dela está instalado. Eu não vou escolher nenhum disco adicional, não tem essa necessidade no momento. Vou avançar aqui e eu vou escolher a rede que eu criei previamente, lá dentro da configuração de banco de dados. E, por fim, eu vou definir o nome da minha instância. E vou definir também aqui que o teclado vai ser um teclado padrão. Tendo feito isso, é só mandar executar a minha VM e aguardar, aí, conforme eu disse antes, de 1 a 2 minutos para que ela seja executada. Vou anotar aqui no bloco de notas a senha, para ficar mais fácil. A senha do usuário root, ela vai ser gerada aqui em tempo de criação da instância, e ele vai me apresentar essa informação aqui na tela. Depois, se eu quiser, eu posso fazer a modificação dessa senha no sistema operacional da maneira comum. Está feita a criação da instância. Essa daqui é a senha do usuário root desta máquina virtual. Vou anotar aqui para facilitar. E, além disso, eu vou criar uma nova instância que vai funcionar como meu servidor web. Novamente, eu vou escolher o CentOS 7 como meu sistema operacional. Vou escolher uma instância com 4 vCPUs e 4 GB de RAM. Mas dessa vez eu vou manter aqui a rede app selecionada, que é onde essa VM vai ficar. Por fim, aqui eu vou definir o nome e o idioma do teclado.
Uma observação importante também é que nas primeiras 3 ou 4 VMs que são criadas, o sistema demora de 1 a 2 minutos. A partir de um certo número, aí, 3 ou 4, a próxima criação de instância ela ocorre instantaneamente, porque ele já tem todos os dados já armazenados na estrutura de storage do CloudStack, e daí é mais rápido que isso ainda. Pronto, aqui está, com a minha senha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar um banco de dados aqui dentro dessa instância banco dados. Vou abrir aqui o console. Pronto. Vou entrar aqui com a senha que foi definida. E vou fazer a instalação aqui de um banco de dados padrão, que no caso é o MariaDB, que é a nova versão do MySQL. Esqueci aqui do install. Vocês viram aqui que o download dos pacotes do repositório foi muito rápido, né? Ele escolheu o FTP da Unicamp aqui por questão de proximidade e tudo mais, mas também lembrar que a estrutura de rede do serviço é uma estrutura de 10 gigabits, que é uma estrutura bastante rápida, com equipamentos da Brocade, né, que é uma das patrocinadoras aqui do evento. Então, as operações de rede elas funcionam de uma maneira bastante rápida, com bastante performance. Além disso, eu vou aqui iniciar o meu banco de dados. Não deveria fazer isso, mas eu vou parar o firewall também, para não ter que colocar regras aqui, nesse momento. Mas o ideal, como todos sabem, é colocar somente a regra para acesso ao banco de dados. E eu vou também fazer uma configuração básica aqui do MariaDB. Vou definir uma senha aqui para o usuário root. E está feito. O meu serviço de banco de dados ele já está no ar e funcionando. Sendo assim, eu vou fechar aqui essa minha VM de banco de dados e vou passar para a minha VM que tem o sistema web que eu quero instalar. Vou abrir aqui o console dela.
E vou fazer também algumas operações aqui. Ah, esqueci de um detalhe no MySQL. Eu vou voltar lá. Esqueci de criar a minha base de dados que eu vou utilizar pro WordPress. Esqueci de fazer esse ajuste. Eu esqueci de fazer a criação da base. Eu vou aqui criar um banco de dados padrão. E vou dar privilégio para acesso a esse banco. Não deveria estar fazendo isso também, estou dando acesso de root no banco de dados, mas a efeito de demonstração eu não vou perder tempo criando outro usuário, tá? Está feito. Agora eu vou voltar aqui ao meu servidor web e vou instalar alguns pacotes. São utilizados por padrão pelo WordPress. E vou fazer algumas ações aqui para a configuração do meu web server. Vou iniciar o meu HTTPD. De novo, eu vou parar o firewall. E vou fazer mais uma coisa aqui que o pessoal de segurança não vai gostar. Vou parar o SLinux. Deveria configurá-lo, né, o ideal, mas como é uma coisa que leva um certo tempo, eu vou simplesmente desligá-lo. Tendo feito isso, meu servidor web está configurado, eu vou instalar aqui o WordPress e demonstrar para vocês a instalação. Vou fazer o download da última versão. Vou extrair essa versão aqui. E também vou fazer um ajuste aqui de permissões necessário.
Tendo feito isso, está pronta a minha configuração da minha máquina. Vou sair dela. Então, eu já tenho aqui as minhas duas máquinas virtuais configuradas com os seus endereços IP nas redes internas que eu tinha definido lá, a rede 16.100 e a rede 16.200. Né? E eu vou fazer um ajuste aqui de rede para que eu direcione endereços, um endereço IP para apontar para a porta 80 do meu web server, para que eu tenha acesso externo a ela. Até então, eu só tenho acesso interno a essa rede dentro do ambiente do CloudStack. Então eu volto aqui para o meu VPC, entro na configuração dele. Aqui no roteador eu vou pedir um novo endereço IP para fazer esse direcionamento de porta. E vou adquirir um novo IP aqui. Ele vai me dar um IP aleatório dentre uma quantidade que a gente tem disponível. Eu vou entrar na configuração desse endereço IP. De novo, é uma configuração bem visual. Inclusive, se eu tivesse necessidade, eu poderia fazer até balanceamento de carga aqui virtual. Mas, nesse caso, eu vou fazer um encaminhamento de porta padrão. Vou dizer que eu vou apontar a porta 80 para uma máquina que está na rede app, que é a rede onde eu criei o meu web server. E vou apontar que a máquina que eu quero é web server. Bom, se eu pegar esse endereço IP público que ele me deu aqui e acessar no navegador, eu já vou ter acesso ao meu Apache. Está aqui o WordPress que eu fiz a instalação. Eu vou aqui fazer o assistente de instalação do WordPress propriamente dito, para finalizar. Vou aqui definir algumas informações que ele precisa. Vai se conectar com o usuário root lá no banco de dados e uma senha que eu coloquei. E aqui no IP do servidor de banco de dados, eu venho aqui no CloudStack e eu vou obter a senha, o IP do servidor de banco de dados. Ele vai se comunicar internamente dentro da rede virtual. Ele falou que eu já concluí a instalação, ele já está se comunicando com o banco de dados, então não houve nenhum problema na configuração. Então eu vou clicar aqui para terminar a instalação. Ele demora um pouquinho para popular a base de dados, né, com as tabelas necessárias, normal. Está feito. Vou colocar aqui uma informação. E vou mandar terminar a instalação do meu WordPress. Se eu entrar aqui no endereço IP, já está instalado o meu sistema, o meu site, que é um tema padrão aqui do WordPress. E se eu quisesse ter uma URL para isso, é só colocar esse endereço IP num servidor de DNS comum. Inclusive, o servidor de DNS pode estar aqui dentro também da nuvem. E assim já teria acesso a esse site. Bom, é isso que eu queria demonstrar. Eu passei por todas as etapas, tanto a criação de uma rede virtual, quanto as máquinas virtuais, configurei essas máquinas virtuais e coloquei um sistema, por mais que seja simples, no ar, para que vocês vejam como toda a estrutura funciona. Poderia ser qualquer outro sistema com comunicação em rede, qualquer coisa que vocês tenham necessidade.
Bom, nós temos algumas fontes de documentação que são úteis agora nesse início de uso da infraestrutura como serviço na nuvem. Nós temos um wiki dentro do que a gente já criou com algumas documentações que nós, da equipe técnica, já escrevemos, com alguns aspectos de uso de instâncias, de rede, de volumes, de armazenamento. Está todo nesse endereço wiki.nuvem.unicamp.br. E também uma ótima referência é a documentação oficial do Apache CloudStack. Nesse último site que está aí, vocês podem acessar, e tudo que está ali funciona também no nosso ambiente, porque nós utilizamos o CloudStack padrão, sem nenhuma customização, nem nada do tipo. Também falar um pouco do que a gente vai implantar em breve na nuvem computacional. Uma coisa que eu queria salientar é que, antes que o uso de recursos computacionais seja liberado para todos, falta um último passo. No dia 30, semana que vem, vai ter uma reunião do CONTIC, onde eles vão fazer a aprovação de uma política de uso de nuvem, que essa política regula todo o uso desses recursos computacionais. Ocorrendo essa aprovação, a gente vai divulgar a todos, pelo portal CCEC, e-mail e demais canais de comunicação, para que todos fiquem cientes, mas esse realmente é o último passo necessário para a gente poder liberar o uso desses recursos. E também falar que em breve a gente vai realizar a expansão desse parque de servidores e infraestrutura que suportam esse serviço, né? Nós já estamos iniciando um novo processo de aquisição de novos servidores de virtualização e armazenamento, que usa a tecnologia hiperconvergente, que eu já falei sobre isso, né, em outras oportunidades. Nós temos 2 expansões para ocorrer esse ano, primeira com recursos orçamentários, né, dedicados ao projeto Nuvem, e também uma expansão com recursos FINEP, que foram liberados recursos agora em março, de um pouco mais de 4 milhões de reais, que a gente vai poder ter uma boa expansão desse parque computacional. Vocês têm alguma dúvida técnica ou alguma dúvida sobre o projeto Nuvem? Com relação ao backup, existem 2 aspectos. Primeiro, você pode fazer o backup de dados dentro da sua VM, com algum recurso que você tenha de backup. Você pode ter uma comunicação de rede entre essa instância e uma estrutura de backup que você tem, e você pode fazer o backup por conta própria. Segunda coisa, você pode também utilizar um serviço de backup que o CCEC disponibiliza para fazer o backup desses dados. Mas nós estamos falando agora de backup a nível de dados. Agora, com relação à VM, dentro da estrutura do CloudStack, nós temos um negócio chamado storage secundário. Se você gerar uma cópia do seu volume, ou seja, do seu disco, e colocar dentro desse storage secundário, que é uma coisa feita automaticamente, a gente vai ter o backup também dessa máquina virtual, tá? De maneira automática. Então, falando em dados, você pode cuidar do backup por conta própria ou utilizar o serviço de backup de dados do CCEC, que é baseado em Bacula, ou você pode ter um backup a nível de máquina virtual, simplesmente fazendo um clone de volume, que ele chama snapshot de volume, tecnicamente. E aí existe um backup desses clones. Como eu disse, no dia 30 agora vai ter uma reunião do CONTIC, onde vai ser aprovada uma política de uso, né, desse serviço. No entanto, a gente está começando o projeto com uma estrutura ainda um pouco pequena, a gente não tem tantos servidores quanto nós gostaríamos de ter. Para que você tenha recursos computacionais para usar, você vai ter que submeter um ofício para o CCEC, o CETIC, explicando qual é o seu projeto, a quantidade de recursos que você precisa, e isso vai ser analisado junto com as outras demandas que a gente tem. E, com as expansões acontecendo, a gente vai ter mais recursos aí para atender todo mundo que tenha necessidade.
Como sou da equipe técnica, eu não tenho essa informação um pouco mais detalhada, tá? Mas eu acredito que agora, com a divulgação da política, já vai ter alguma coisa lá mencionando isso. Eu não sei te dizer isso no momento. Não foi definido. Só um momentinho, por favor. Vou passar aqui para o Paulo Moraes. Um momento. Bom dia. O custo, inicialmente, para as unidades administrativas, esse custo será bancado pela própria universidade, através dessa expansão. No caso dos projetos de ensino e pesquisa, haverá realmente um grupo gestor que vai fazer a análise dessa demanda e ver como que será o fomento da estrutura de nuvem, né? Ou seja, administrativo, a Unicamp banca, no caso de ensino e pesquisa, provavelmente os projetos deverão bancar essa infraestrutura. Tá ok? Respondido? Bom, mais alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida posterior, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail suporte-infra@ccwec.unicamp.br. Todos os integrantes da equipe técnica de implantação do serviço recebem esse e-mail e daí a gente responde por lá também, ou ligar para nós lá no CCWEC, sem nenhum problema. Obrigada, Roberto.